Henrique André e Cláudio Rezende estão na área. Notícias do Atlético nesta terça-feira, primeiro tempo do Galo. Fala aí, Cláudio, um abraço, bom dia. Bom dia, um abraço a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes aqui da Itatiaia. Terça-feira estamos aí a uma semana do próximo jogo do Galo, né? Teremos data FIFA no fim de semana, então, fim de semana sem o Galão da Massa em campo no próximo, e o próximo desafio aí sim, o jogo a seguir é contra o Red Bull Bragantino, lá no interior de São Paulo. Tanto que hoje também folga para os atletas que voltam às atividades amanhã à tarde na cidade do Galo. Se os atletas estão de folga, a diretoria não tá, né? A diretoria do Galo se movimentando. Inclusive, eu trouxe aqui o Henrique André, porque desde ontem a Itatiaia vem trazendo informações que o Atlético está sim monitorando o mercado para a função de volante. O Galo que vem tendo aí o batalha hoje mais zagueiro do que volante. Tem o Otávio lesionado e ontem a gente já trazia o nome do Fausto Vera, jogador de 24 anos, que é do Corinthians, e o Atlético fez uma consulta inicial para o Fausto Vera. Henrique André, já está na nossa tela da live. Atlético planeja reforçar o meio-campo e tem alvos além de Fausto Vera do Corinthians. Explique pra moçada aí, Henrique André. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia para quem tá acompanhando o nosso Rádio Esportes. Pois é, desde ontem a gente tá com essa apuração, né, do Fausto Vera. E o Atlético, ele tá com conversas embrionárias com o Corinthians, né? Tem o interesse sim nos jogadores, foi confirmado pela Itatiaia. Tá, a apuração nossa também com o nosso companheiro o Luiz Fabiani, né, que é setorista do Corinthians pela Itatiaia. Então a gente conseguiu confirmar isso pelos dois lados. E o Fausto Vera é um jogador que vem sendo pouco utilizado pelo Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, vem entrando aí no segundo tempo, jogador de 24 anos, contratado por cerca de 37 milhões de reais pelo Corinthians, pouco utilizado. E, Cláudio, a gente pesquisando mais aí, né, até com a ajuda do Edu Panzi, o Vera foi capitão com o Milito no Argentino Júnior. E o Atlético, pelo que a gente conversou, ele não vai pagar 30 milhões pelo Fausto Vera. Uma curiosidade é que o Corinthians deve 4 milhões de dólares ao Argentino Júnior. Então pode ter uma composição, o Atlético pode ir até o Argentino pagar parte dessa dívida do Corinthians. É um pedido do Gabriel Milito, confia no futebol do Fausto Vera e é uma das possibilidades. A gente trouxe hoje no Itatiaia Esporte, logo pela manhã, que o Atlético, além do Fausto Vera, ele monitora outros 2 jogadores da posição. E qual é a posição do Atlético? O Atlético não vai fazer loucuras. Tem que ser um jogador do perfil, ou seja, esses 3, o Fausto Vera e mais 2, são do perfil que agradam tem o perfil, né? Melhor dizendo, que agrada o técnico Gabriel Milito, mas o Atlético também está de olho no valor desse jogador. O Atlético não vai trazer 3 volantes. Ele está monitorando 3 jogadores, né? Para contratar um deles para fazer essa função de volante. Então o Galo está de olho no mercado. A gente vê muita gente falando assim, o Atlético tá parado no mercado. O Atlético está trabalhando em silêncio, né? Para não causar alvoroço e inflacionar o mercado. Fausto Vera é sim o nome que interessa, tem essa dívida do Corinthians com o Argentino Júnior, que pode facilitar esse cenário, né, Cláudio? É verdade, o Galo que tem aí essa ideia de trazer um volante na janela, mas o orçamento do Galo, por todo mundo que a gente conversa na diretoria, todas as fontes da diretoria do Atlético, o orçamento do Galo está definido e não vai sofrer alteração. Então o Atlético vai seguir a risco o orçamento que ele tem para essa temporada. Fato é, Cirilo, que o Henrique citou aí, o Corinthians pagou na época 37 milhões, que era 8 de dólares. Tá devendo 4, ou seja, pagou só a metade, né? Tá devendo a metade lá pro Argentino Júnior. Brasil, Zil. E a gente sabe que, como o jogador tá na reserva e ele é de confiança do Gabriel Milito, pode ser que o jogador tenha interesse de vir pro Atlético. E aí, a gente sabe que quando o atleta quer, fica difícil segurar. E aí o Galo vai tentar essa questão, tem até julho, né? Porque a janela só abre no dia 10 de julho para reforçar esse meio campo aí nessa questão de volante, Cirilo. Boa, Cláudio. Boa, Henrique. Ale Oliveira, um abraço. Bom dia, Ale. Muito bom dia, Cirilo. Muito bom dia aos companheiros e, evidentemente, ao público, né? Que sempre nos consagra, tornando essa rádio a maior desse país, viu? Você tá ligado, né, Cirilo? É verdade, você está corretíssimo, como poucas vezes esteve. Ô, Ale. Obrigado. Fausto Vera, te agrada? Não me agrada, não agrada o torcedor do Corinthians, ele tem sido pouco utilizado, a última partida até ele entrou bem,
mas ele tem sido pouco utilizado. Realmente não existe uma perspectiva positiva para ele lá. Mas tem uma coisa, pouca gente conhece ele tão bem quanto o Milito, né? E para o Milito apostar nesse jogador no momento de baixa dele, é porque ele sabe que dá para tirar alguma coisinha ali, dá para tirar um caldo, né? Mas se você for analisar o que ele tem feito nessa temporada, dificilmente... Por exemplo, eu vou só falar aqui no popular, ok? O Corinthians hoje tem um time, tem uma campanha, tem uma temporada superior ao do Atlético? Não. O Fausto Vera é reserva lá, né? Então você vai pensar num reforço, você vai pensar em jogadores que são protagonistas, são titulares de equipes que estão muito bem, né? Não é o caso, mas como eu disse aqui, o Milito conhece ele muito bem, sabe que o jogador pode contribuir, e por isso que a gente tem que confiar no técnico. Ô Cirilo, Oi. E ele tá ali naquela faixa de perfil de investimento, né? 24 anos. É um jogador que ainda é novo, né? Tem uma revenda e tem mercado. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia pra todo mundo. Fausto Vera, te agrada? Ô Cirilo, ele já agradou mais. Quando o Corinthians contratou, parecia que realmente seria um jogador que faria ali uma história no futebol brasileiro, chegou com muito cartaz, mas eu tenho muito claro sobre o negócio agora. Já falei aqui ontem, não vou ser repetitivo, o Atlético tem que ouvir o seu comandante. O seu comandante te passa confiança nas escolhas dele? Passa. Então, se ele está indicando o jogador, é na conta dele. Então, se é pra conta dele e você confia nele, então tudo bem procurar o jogador para se entender. Agora, eu já tenho todo o trâmite da negociação aí. Tá pronto aqui, já pintou o código já. O Atlético vai no Corinthians e fala, se você quiser, eu vou lá pagar a sua dívida, você diminuir a sua dívida. E o jogador vem para cá. Se não, você segue com ele aí, em baixa, sem jogar, desvalorizado e com uma dívida ainda para pagar. Simples assim, sabe o que chama isso, Cirilo? Mercado. Oportunidade de mercado. Ah, mas o Corinthians quer 8 milhões de dólares. Meu irmão, o reserva do Corinthians vale 8 milhões de dólares. Qual é? Sem brincadeira. Então, assim, acho que o Atlético precisa ser inteligente nessa negociação, seja o Rafael Menin, que muitas vezes fica à frente, seja o Vitor, né, que hoje é diretor de futebol do Atlético, ser inteligente. Se o Corinthians ainda está devendo, nossa, então não tem conversa. E se sou o Corinthians nesse momento, que está uma baderna e precisando se livrar de dívidas, cara, se eu tenho uma dívida de 4 milhões de dólares com o Cláudio Rezende e eu não utilizo o carro que o Claudião me vendeu, e você vira para mim e fala assim, eu pago os 4 pro Cláudio e fico com esse carro. Eu não estou usando o carro. Então é só ser inteligente nessa negociação. Tá pagando o IPVA, o salário caro, né? O IPVA caríssimo. Então, ou seja, é negócio, é mercado. 8 milhões de dólares pelo Fausto Vera é surreal. Agora, a metade, com o Milito bancando que vai chegar, que vai jogar, que com ele vai fazer acontecer, aí é outra conversa. Fausto Vera, que nesse Campeonato Brasileiro esteve disponível para 5 jogos, foi titular em 2. Na Sul-Americana, dos 6 do Corinthians, esteve disponível para 4 jogos, aliás, para 5 jogos. Jogou 2 como titular e entrou em outros 2. Cirilo? Oi, só um instante. Na Copa do Brasil, Henrique, ele, dos 4 jogos aí do Corinthians na competição, ele foi reserva em 3 e em 1 não foi relacionado. Desses dados aí que você tá passando, cabe lembrar que, por exemplo, no último jogo ele entrou aos 84 minutos. Jogou 5 minutinhos. O último não foi utilizado contra o Rasco. Depois aos 78, aos 76, né? Então a gente vê, participou de tantos jogos, mas a minutagem dele é muito baixa e vem sendo aproveitado aí já no apagar das luzes nessas partidas pelo Antônio Oliveira. Dos que jogou, mais reserva do que titular. Cláudio. É isso mesmo. E o Atlético já trouxe o Bernard, esse aí já está oficializado, o Júnior Alonso está próximo de ser anunciado. Júnior Alonso, inclusive, que já postou fotos na seleção paraguaia, tá treinando lá para os amistosos, então ele não vai ter férias, né? Porque vem aí Copa América e depois da Copa América já é o período da janela mesmo. Então, quando ele for anunciado, ele volta pro Atlético para jogar também. Então tem Júnior Alonso, um para a zaga, um para o meio ataque e esse volante que o Atlético segue monitorando. O que a gente sabe é que centroavante não é de hoje que o Galo procura, e principalmente se o Galo conseguir uma negociação para o Allan Kardec neste meio do ano. Porque ele tem contrato, o Kardec, até dezembro, mas vem sendo pouco utilizado e não conseguiu emplacar no Atlético. Então, se tiver uma negociação para o Kardec, abre espaço na folha
e aí o Galo também pensaria num centroavante, seriam essas posições aí iniciais que o Galo busca nessa janela do meio do ano. Logicamente que temos que repetir isso, né? Que dentro do orçamento o Atlético não vai fazer loucura. Por isso que eu venho falando aí, ó, se o Kardec sair, abre espaço na folha. Como, por exemplo, o Pedrinho vai sair, abre espaço na folha pro Bernard chegar. O Gemerson foi embora, vem o Júnior Alonso. Então o Galo vai trocando peças para não aumentar a sua folha salarial nesse meio do ano, nessa janela de julho, Cirilo. Importante, sem dúvida alguma. E jogo, né, Cláudio? Preparação, uma pausa, porque brasileiro só semana que vem. Tanto que os jogadores ficaram de folga ontem e hoje vão voltar a treinar amanhã à tarde e vão viajar, né, para o interior de São Paulo na segunda-feira, véspera do jogo, contra o Bragantino. E a gente segue na expectativa, Cirilo, porque amanhã o Hulk será reavaliado. O Hulk vem fazendo tratamento na casa dele, mas a princípio parece que não é nada grave, né? O Hulk teve problema físico, né? Reclamou ali de dores na perna esquerda, próximo do joelho, mas é importante, né? Que o Hulk não esteja com problema, porque o Galo já tem desfalques importantes para os jogadores convocados, Cirilo. Com toda certeza. A se observar também, né, Léo, Ale, a questão aí do ataque do Atlético, né? Porque o Vargas é o cara que vem entrando todo o jogo e o Vargas não vai estar aí, né? Vai ter que olhar pro banco de outra maneira também, o Milito, né? Vai olhar com mais desespero, né? A verdade é essa, porque o Allan Kardec não tem condição. Isso aí, infelizmente, não tem condição. As pequenas entradas do Allan Kardec recentemente no time do Atlético, cara, é triste, porque foi um grande jogador, não é chinelinho, não é por comportamento dele, não é falta de comprometimento, é simplesmente condição física que inexiste. E hoje o Allan Kardec não se mostra apto a competir no nível que o Atlético precisa de um atacante muitas vezes. Sem o Vargas, que ainda, porque por mais que agora está ajudando o time, mas ainda divide opiniões, mas é o que o Galo tem. O Cadu parece que tem potencial mesmo, mas é potencial. O Cadu precisa se desenvolver. O Cadu não é um menino hoje que você põe, ou que se você não vai ter Hulk ou Paulinho, você fala, não, mas tá de boa, nós temos o Cadu. Vai cair pouco, mas nós temos o Cadu. Não. Ainda é uma incerteza, é claro, é muito jovem. Então, o Atlético tem um problema sério no seu ataque. Por isso que nessa janela, conversava com o Henrique e André antes da gente entrar no ar, de parte da torcida do Atlético reclamando muito, tá vendo, e não contrata. Primeiro que não adianta contratar ninguém agora, ninguém chega e joga agora. Então não dá para solucionar o problema do Otávio, não dá para solucionar o problema de atacante. Até 10 de julho é esse o time. Da lateral esquerda, né? Da lateral que esquerda. Não tem o Arana e o Rubens está machucado. Então, assim, o Milito vai ter que se virar com essa turma. E essa turma vai ter que se virar para manter o Galo na posição lá em cima. Então, isso é fato. Agora, para a sequência, tem que contratar. Vamos pensar, o Atlético já contratou um meia que jogaria em todos os times do Brasil, que é o Bernard. Palmeiras queria. O Galo tá trazendo o Alonso, que é um zagueiro que jogaria em praticamente todos os times no Brasil também, porque é muito bom zagueiro. E o Atlético precisa trazer um atacante, isso é claro, porque ele não tem, vai ter que buscar. Só que aí não vai ser o atacante, vai buscar um cara top de linha. O Galo não precisa do top de linha, ele tem 2 top de linha. Ele tem Hulk e Paulinho. Se o Paulinho saia, né? Mas não jogando o que ele não está jogando, eu acho difícil que ele chame atenção nessa janela agora. O momento dele sair já foi mais latente. Mas o Galo tem uma baita dupla de ataque. Você não vai trazer um cara que queira ser titular, que tenha potencial para ser titular, sabendo que vai ser reserva de Hulk e Paulinho. Então você tem que trazer um bom atacante, como o Galo tinha o Sacha. Vocês lembram? Toda vez que o Sacha entrava, fazia seus golzinhos, ajudava, estilo Sacha. E precisa buscar um volante agora, por causa da situação do Otávio, ficou muito claro a maneira que o treinador quer jogar. Então, na minha opinião, faltam 2 jogadores para essa janela do Galo. O Alonso já vem, o Bernard já veio, um atacante e um volante. O Atlético vai ficar muito forte na sequência do campeonato. Tem uma matéria no site da Itatiaia de ontem à noite, do Leonardo Parrella, divulgando as novas datas base, né, dos jogos até o fim da competição, né? A CBF mexeu um pouquinho na configuração da tabela por conta desses adiamentos de jogos, então as datas que estavam previstas mudaram um pouquinho. Nessa configuração, eu tô vendo que a 16ª rodada está prevista para o dia 10 de julho, ou seja, janela ainda não vai estar funcionando, né? Porque 10 de julho abre a janela, o cara tem que ser inscrito, enfim. Então estaria disponível posteriormente. Então na 17ª rodada, as novas contratações estariam disponíveis. Duelo do Atlético, por exemplo, nessa 17ª rodada contra o Juventude em Caxias do Sul. Então, o Ale, até lá, elenco mais curtinho, né? E o Claudião trouxe a informação ontem, né? Que ele não tá muito esperançoso com o pessoal da base, não. Quem tinha que subir já subiu
Então, até para composição de elenco e tal, ele não tem muita perspectiva da molecada lá do Sub-20, né? O Cadu, ele definitivamente não é um daqueles fenômenos, né? Não é, porque ele já tem 20 anos. Com 20 anos, os caras já ganharam 3 Ligas dos Campeões no Real Madrid, né? O Hendrick já tá indo com 18 agora, então... Já é o 9 da seleção. O Cadu não é. Pelo menos por enquanto não é. Talvez ele faça a opção por jogar com o Paulinho mais avançado, né? Fato é que quando foi buscar o Allan Kardec, na cabeça da diretoria, e eu nem culpo eles, não, eles estavam trazendo um cara maior do que o Sacha, né? Que a carreira do Kardec é maior que a do Sacha, né? Com certeza. E acabou que não aconteceu. E você pega aí que quem pode jogar de centroavante, o Hulk é o titular absoluto, você pega o Vargas e o Kardec. É uma posição que custa caro pro Atlético, não custa barato, né? E realmente está passando por essa dificuldade. Parece que o Paulinho jogando um pouco mais centralizado vai ser uma alternativa, né? Daqui a pouquinho tem mais do Atlético aqui no Rádio Esporte. Já segundo tempo, Henrique, já Cláudio Rezende. É isso mesmo, e você falou aí dessa nova tabela do Campeonato Brasileiro. Antes do primeiro jogo das oitavas da Libertadores, Galo e São Lourenço, teremos o clássico, né? O clássico está previsto na 22ª rodada, ali entre os dias 10 e 12 de agosto, deve ser no fim de semana. Mexeu uma semana pra frente. Com relação à configuração exatamente. inicial. Então o Galo vai ter o clássico contra o Cruzeiro e logo na sequência vai ter que viajar para esse duelo lá na Argentina contra o São Lourenço, Cirilo. E o Cruzeiro também tem Sul-Americana, né? Cruzeiro também na Sul-Americana, só que aí resta saber contra quem, né?